para o Senhor Jesus. Boa noite a todos, vocês estão em casa, podem sentar, fique à vontade, bem como você que está nos ouvindo agora pela internet, sinta-se em casa, a sua casa é a extensão desse lugar. Amém e graças a Deus. Povo de Deus, o Senhor tem muito nesta noite para nos falar, coisas maravilhosas, que somente Ele pode, somente o Senhor pode fazer transformações, mudança, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, tanto que nós já temos ouvido, somente o Senhor pode mudar a história da vida de um homem, de uma mulher. Começamos, por favor, por Salmos 119, pois o Senhor tem muito, muito para nos revelar nesta noite. Obrigado, Jesus. Versículos 105 e 106. Está escrito assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Este homem, este escritor, este salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara que a palavra de Deus é lâmpada para guiar os passos de uma pessoa, luz que ilumina o nosso caminho. E ele declara, afirmando e assumindo um compromisso com Deus, de seguir os justos ensinamentos do Pai. Sabe, povo de Deus, quando nós nos comprometemos com Deus, o que está na Bíblia prometido para nós vai acontecer. As bênçãos vão acontecer, tudo vai acontecer. Então, por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha guiar as minhas palavras, que já não sejam mais minhas, mas sejam as tuas palavras, glorioso Rei dos Reis. Inspira-me com a inspiração do alto dos céus, que não seja um homem aqui pronunciando a tua palavra, mas sim, Pai, um servo nas tuas mãos, como vaso nas mãos do oleiro, para ser um canal, Pai, e que o Senhor possa derramar as ricas bênçãos de conhecimento e sabedoria do teu Evangelho. Amém. Povo de Deus, seguir os justos ensinamentos do Senhor. Ensinamentos. Ele diz primeiro que a palavra é lâmpada para guiar os meus passos. No meio disso tudo veio Jesus Cristo. Jesus é a palavra. Então, quem é a lâmpada para guiar os nossos passos? Jesus. Jesus nos ensina, e nós precisamos seguir esses justos ensinamentos. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para nos colocar no caminho da salvação, abrir esse caminho e nos levar ao Pai. Jesus fez isso. E o grande detalhe é que a grande maioria ainda não tem se atentado para isso. Seguir os justos ensinamentos do Senhor. Irmãos, irmãs, você que está em casa, aqui estão os ensinamentos de Deus. Aqui está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São esses os ensinamentos que nós devemos seguir, não os ensinamentos dos homens, mas de Deus. E é da Bíblia que nós extraímos aquilo que é justo para seguir. A palavra justa. Amém? Então, povo de Deus, vamos para o Evangelho de João. Nós vamos fazer uma viagem espiritual gloriosa hoje. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Meu amigo e minha amiga, presta atenção, é muito simples. Quando você é inspirado pelo Espírito Santo, você começa a compreender rapidamente o que Deus quer falar. Jesus deixou muito claro que Ele é o caminho.
Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode chegar até o Pai sem Ele. Ele é a palavra, Ele é o ensinamento. Os justos ensinamentos. Nós temos que seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós temos que fazer aquilo que Ele pede, porque Ele sabe como chegar a Deus. Somente Ele sabe. Então, povo de Deus, a partir do momento que você passa a conhecer os ensinamentos, você passa a andar nos ensinamentos, e você passa a conhecer Deus, e você começa a ouvir Deus falar com você. Então, no seu trabalho, na sua família, no trato com os filhos, na empresa, na vida financeira, em todas as áreas, você tem ouvidos para ouvir Deus, e certamente guiado por Ele, tudo vai dar certo na sua vida. Mas nós precisamos andar no caminho dEle, nos justos ensinamentos, seguir os ensinamentos do Senhor, e não rejeitar os ensinamentos de Deus, não fazer a nossa vontade, fazer a vontade do Senhor. Por isso, povo de Deus, Jesus veio para isso. Por quê? A Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, versículo 6, você não precisa abrir, está escrito assim, que Deus disse, o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. É justamente por isso que as pessoas estão sofrendo, porque lhes falta conhecimento de Deus. Por não terem um conhecimento, não conseguem seguir, e quando não seguem, não alcançam o reino de Deus. Então nós estamos aqui para aprender, amém? Glória a Deus. Então nós vamos acompanhar um trecho das Escrituras, onde que tinha um homem que adorava esse Deus que nós adoramos, esse Deus glorioso, esse Deus de amor. Ele adorava Deus, ele louvava Deus, ele ia à igreja, mas pouco conhecia de Deus, pouco conhecia. Ele precisava do Espírito de Deus dentro de si. Não basta simplesmente você ler a Bíblia, não basta simplesmente você decorar trechos da Bíblia. É preciso, é necessário que você tenha o Espírito de Deus para abrir as Escrituras para você. Amém, povo de Deus? Por isso nós nos reunimos aqui, para buscar este Espírito, o Espírito de Deus que nos revela a verdade que está oculta. Saibam que no livro de Isaías, no capítulo 29, você não precisa abrir, no capítulo 29, versículo 18 e 19, a Bíblia diz que este livro é fechado e lacrado. É fechado e lacrado. As pessoas podem ler, mas se não tiver no Espírito do Senhor, só vai ficar na letra, não vai compreender o que o Senhor diz. Compreende? Por isso nós temos que seguir os ensinamentos de Cristo. Na medida que nós praticamos a palavra, o Senhor se agrada da nossa fé, e então Ele derrama sobre nós a presença gloriosa dEle mesmo. Compreenderam isso? É muito simples. Um pouco adiante no livro de Atos, capítulo 8, por favor. Atos, capítulo 8. Versículo 26 a 35. Vamos acompanhar essa passagem gloriosa. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele disse: como posso entender
Se ninguém me explica, respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida aqui na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Compreenderam, povo de Deus? Um homem que adorava a Deus, lia a Bíblia, estava ali lendo justamente a passagem que o profeta Isaías falava de Jesus, mas ele não entendia, ele não sabia de quem o profeta falava. É dele mesmo, ou ele está falando de outra pessoa? Eu adoro esse Deus, eu louvo esse Deus, mas eu não conheço esse Deus. E quando você não conhece esse Deus, as coisas ficam difíceis para as pessoas. É necessário ter uma intimidade com Deus, é necessário você conhecê-lo melhor. E Deus, vendo que aquele homem tinha um amor infinito pela obra, vendo que ele tinha um respeito pelo Pai, ele enviou um anjo para que Filipe fosse até a carruagem desse homem. Vejam que ali está escrito que pouca gente passava por aquele caminho. É verdade, pelo caminho dos adoradores de Deus, são poucas pessoas que passam. É verdade, são poucos que estão verdadeiramente adorando a Deus. Então, povo de Deus, quando Filipe chegou perto, viu que esse homem estava lendo a Bíblia, as escrituras sagradas, e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse: como eu posso entender se ninguém me explica? Compreende por que nós estamos aqui reunidos hoje? Para termos a explicação da palavra de Deus, para sairmos daqui com o coração cheio da certeza de que Deus nos ama, de que Deus enviou um Senhor chamado Jesus, para nos encaminhar para o reino eterno da glória, porque nós sabemos que um dia nós vamos partir dessa terra, na idade avançada, glória a Deus, obrigado Jesus, mas um dia vai chegar, e Deus tem um reino preparado para cada um de nós, onde que nós vamos desfrutar eternamente das mais ricas bênçãos que o Senhor tem para nós. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Então, esse homem tocou em Deus por causa da adoração dele. Você também tocou em Deus. Você tocou em Deus. Você que está agora ouvindo pela internet, também tocou em Deus. Por quê? Por quê, povo de Deus? Porque senão você não estaria aqui. Senão você não estaria aqui agora ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui porque Deus te ama, porque Deus viu o seu sofrimento, porque Deus viu as pesadas cargas que você precisa carregar, porque Deus viu a sua peleja diária. Deus quer te ajudar. Às vezes uma pessoa tem um vício, tem uma dificuldade, mas ela é boa, ela é de Deus, e Deus quer ajudar essa pessoa. Então o Senhor traz a pessoa até a palavra. Assim aconteceu com esse eunuco. Ele teve a oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus usando o Filipe ali para explicar quem é Jesus, por que Jesus veio, o amor de Jesus. Compreende, povo de Deus? Então nós vamos fazer uma viagem gloriosa, maravilhosa de conhecimento. Hoje é dia de batismo nas águas aqui. Então nós vamos conhecer um pouco sobre isso e entender por quê, para quê, porque o Senhor trouxe isso, porque Ele nos pede isso. Vamos abrir, por favor, a Bíblia, povo de Deus, em o nome de Jesus, em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Quando nós estávamos em Atos, naquele momento final da leitura que fizemos, Filipe começou a explicar e a apresentar Jesus.
Certamente ele começou a falar isso daqui, versículo 18 e 19, do capítulo 4 de Lucas. O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Com certeza Filipe começou a falar: Jesus é aquele que veio cheio do Espírito de Deus, foi escolhido por Deus para trazer as boas notícias do reino de Deus. Ele começou a apresentar Jesus àquele eunuco, como também foi apresentado para muitos que aqui estão, e está sendo apresentado para muitos que estão ouvindo agora esta palavra. Amém, povo de Deus? E ele começou a explicar quem é Jesus, o amor de Jesus. Por isso no capítulo 3, volte uma página, no versículo 3 a 6, João Batista começou a preparar o caminho para a vinda desse Senhor. Ele explicou, João Batista veio para abrir as portas para nós. Veja bem, capítulo 3, versículo 3 a 6. E João atravessou toda a região do rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Veja bem, olha para mim, povo de Deus, você que está em casa, Jesus é a oportunidade que nós temos de receber perdão. Para entrar no reino da glória, todos nós precisamos ser perdoados, porque a Bíblia diz que todos nessa terra pecaram. Para entrar no reino de Deus, você precisa estar limpo. Então João Batista veio anunciando a vinda do Mestre, e já determinando: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, e aí Deus vai perdoar vocês, e vocês vão receber a presença gloriosa do Deus vivo em vocês, em suas famílias, e vocês vão viver o que realmente o Senhor preparou para cada um de vocês. A vida que Deus preparou para nós é boa. Se as pessoas vivem mal, é porque não têm conhecimento do Senhor. Compreende isso, povo de Deus? Vejam bem, está bem claro, eu vou repetir: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele, todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados, os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. Preste atenção, povo de Deus, que coisa gloriosa. Meu amigo e minha amiga, ele diz: alguém está gritando no deserto. Meu amigo e minha amiga, quando você ainda não tem a palavra de Deus jorrando dentro de você, aquela água viva, o seu espírito ainda está no deserto, sedento, sede de amor, sede de paz, sede de alegria, sede de força. Você chora à noite, às vezes no seu travesseiro, no seu trabalho, você trabalha cansado, você tem sede de paz, é porque você está no deserto. Mas vejam bem, comece a preparar o caminho para a vinda do Senhor. Todas as pessoas nesta terra, você que está nos ouvindo agora, todas as pessoas nesta terra precisam preparar o caminho para a vinda do Senhor. Compreende isso? As pessoas querem Jesus Cristo. Eu quero Jesus. Meu amigo, você precisa preparar o caminho para que Ele venha. Mas Jesus já veio há 2000 anos atrás. É verdade, mas Ele vive e é ressuscitado e está esperando cada um de nós tomarmos uma atitude de fé. Quando você ouve a palavra de Deus e ela diz para você: olha, isso está errado, você pecou, você errou aqui, aí você é constrangido pelo Espírito Santo. Naquele momento você se arrepende e diz: eu quero mudar a minha vida, eu quero ser transformado, eu quero que a minha vida seja diferente. Então você está começando a se arrepender.
Então, povo de Deus, você está começando a preparar o caminho para a vinda de Deus. Olha como está a vida do povo nesta terra. Presta atenção. Versículo 5. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Olha para mim. O que é morros e montes aplanados? As pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender. Será que são aquelas montanhas que estão aqui ao nosso redor? É isso que vai ficar reto? Será que é assim? Não, povo de Deus. A palavra é Espírito. Veja bem o que é morros e montes. O que o Espírito Santo quer falar. Um dia você está assim, muito bem. Outro dia você já não está mais tão bem. Outro dia você fica 2 dias bem. Depois 4, 5 dias maus. Então a sua vida é assim, ó, cheia de montes, cheia de morros. Um dia bem, um dia não está muito legal. Compreende? Quando o Senhor Jesus vem, fica tudo reto. Não tem um dia ruim, não tem mais isso. É todo dia bom, sabe? Todo dia legal, todo dia bom de viver. É assim que o Senhor quer fazer conosco. Mas nós temos que agir a fé. Amém, povo de Deus? Nós temos que agir. Olha, o Senhor não se agrada se você, no seu trabalho, um dia você está trabalhando muito animado, feliz. Outro dia você está triste, desanimado. Não é isso que o Senhor planejou para nós. Não é isso. As coisas que estão escritas aqui é para nós seguirmos, para que o que a Bíblia promete aconteça na nossa vida. Compreende isso? Então, o povo de Deus, ele diz aqui: os caminhos tortos serão endireitados. Aquele caminho torto da sua vida, você desviou do caminho da verdade, da retidão, vai ser tudo endireitado. O Senhor faz isso para você. Por isso ele diz: arrependam-se, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Vejam bem, as estradas esburacadas serão consertadas. Pense comigo, vocês que dirigem carro, você que está em casa, você pega o seu carro tão bonito, que você conserva com tanto amor, e aí você anda numa estrada cheia de buracos. Primeiro que você não pode correr, você pode capotar o carro, ou vai quebrar o carro todo, vai estragar tudo. Aquela viagem entediante, ou viagem ruim. Que viagem ruim, aquela estrada toda esburacada. Pensa que viagem ruim. Esta viagem, a maioria do povo que vive nesta terra está fazendo. No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira, viagem com estradas esburacadas. Sofrimento. Quando você pensa que vai bem, bate num buraco. Cai, machuca, sofre. O Senhor quer tampar esses buracos. O Senhor quer trabalhar na sua vida. O Senhor quer aplainar isso tudo, fazer isso tudo reto. Mas Ele diz: arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados. O Pai perdoará vocês, vai ficar tudo reto, desde que seja sincero. Presta atenção, povo de Deus, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Porque o Espírito Santo abriu Efésios capítulo 4, povo de Deus. Vou explicar para você. Alguém em casa, ou alguém aqui, já questionou. Alguém já disse: mas homem de Deus, você está pregando algo tão maravilhoso, mas você fala de batismo. Eu já fui batizado quando eu era criança. Mas as minhas estradas estão esburacadas. A minha vida é assim todo dia. Eu já fui batizado, o que o senhor está falando é mentira. Por que o senhor está falando isso, pastor? A minha vida é cheia de altos e baixos no meu casamento. A minha vida é cheia de altos e baixos na minha vida financeira, no meu trabalho. O que o senhor está querendo dizer? Desde criança eu sofri na escola. Eu fui jovem, eu sofri em casa com os meus pais. Por que o senhor está falando isso? Eu já fui batizado. Até porque na Bíblia diz que há só um batismo. Como é que o senhor fala isso, pastor? Presta atenção. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por que o senhor está pregando no tocante ao batismo?
É a verdade. Há um só batismo. Qual é o verdadeiro? Qual é aquele batismo que João Batista nos ensinou? Qual é o batismo que o Senhor Jesus nos ensina? Qual é o batismo que está escrito na Bíblia Sagrada? Nós temos que seguir os justos ensinamentos de Deus. Uma criança não tem nada para se arrepender, porque João Batista iria olhar para uma criança e dizer assim: criança, arrependa-se, que os seus pecados serão perdoados. Não. Não, meu amigo. O batismo de João Batista é o batismo do arrependimento. Verdadeiramente só existe um batismo. Foi muito difícil para esse homem aqui entender isso. Eu estava mais ou menos igual aquele eunuco que foi para aquela cidade adorar a Deus e estava na carruagem dele, e Deus enviou Filipe e disse: Filipe, vai lá explica para o meu servo quem é Jesus, o que ele precisa fazer. Explica para ele. Filipe chegou lá e Filipe perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Como eu vou entender? Ninguém me explica. Eu também passei por esse momento. O Espírito Santo chegou na carruagem da minha vida, e a estrada que eu andava era cheia de buracos, cheia de altos e baixos, e o Espírito Santo encostou na minha carruagem, sentou comigo com educação, porque ele é educado, super educado, e me explicou um pouco sobre esta palavra. Mas por que Filipe subiu naquela carruagem para explicar àquele homem? Porque aquele homem disse: sobe na minha carruagem e me explica isso. Isto quer dizer, ele tinha um coração aberto para a palavra de Deus. Ele queria conhecer Jesus. E quando você quer conhecer Jesus, Deus envia um servo, uma serva, o Espírito dele, para falar. Pode ser onde for. Muitas pessoas têm o coração fechado para o batismo nas águas, porque tem tradições religiosas, trazem isso de berço. Aquele homem também. Aquele homem também tinha isso. Mas o Senhor é tão glorioso, e tão majestoso, e tão amoroso, que não esqueceu de nós. Então por isso nós abrimos 1 Pedro, capítulo 3, e começar lá no início de tudo. Um pouco adiante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha como o Espírito Santo usou Pedro para tratar desse assunto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. De que água que ele está falando? Está falando daquela água da época de Noé. Eu vou voltar para o versículo 20 para você entender. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Alguém agora pode dizer: mas Jesus já passou, já fez tudo por mim, eu não preciso fazer isso. Nós vamos ver isso também. Jesus já fez isso por nós, eu não preciso fazer mais nada. Precisamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção.
primeiro você tem que entrar pelo caminho. E quando você entra pelo caminho, você conhece a verdade. E isto começou a acontecer com aquele homem na carruagem. Quando ele convidou Filipe para subir a carruagem, ele entrou no caminho. E quando ele entrou no caminho, Filipe começou a ser usado pelo Espírito Santo para revelar ao coração daquele homem a verdade. Para encontrar a vida. Conhecendo a verdade, nós vamos receber a vida, povo de Deus. Então, aqui ele diz bem claro, aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus. Batismo nas águas é um compromisso que você não faz com o pastor e nem com a placa religiosa. É um compromisso que você faz com Deus. Compreende isso? É com Deus. Não brinquem com isso. É com Deus. Por isso deve ser uma atitude somente baseada na fé e não na emoção. Compreende isso? Muitas pessoas batizaram pela emoção. Simplesmente chegaram na igreja, tiveram o desejo de tocar no louvor, ou ser obreiro, ou ser diácono, e para tal foi necessário descer as águas, pois é uma imposição da igreja, e eu acho que isso tem que ser, mas não pela emoção. Tem que ser porque se passou a conhecer a verdade, se arrependeu, batizou e recebeu o perdão dos pecados, e então pode verdadeiramente dizer: o Senhor Jesus é o meu pastor, nada mais me faltará. Porque então a pessoa tem essa fé. Se eu entreguei a minha vida a Deus, ela está na mão de Deus. Povo de Deus, quando nós assumimos esse Deus, acontece isso na vida da pessoa. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Acharam, povo de Deus? Está escrito assim: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. O que é isso, homem de Deus? Eu vou morrer? Sim. Você vai morrer para o mundo. Você vai morrer para o pecado. Você vai morrer para as práticas pecaminosas. Você morre com Cristo. Você morre junto com a palavra. Não faço mais parte da terra. A partir de agora a minha vida é do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Preste atenção, versículo 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Você morre com Ele, mas você ressuscita com Ele. E passa a não viver mais segundo a carne, isto é, segundo as vontades da natureza humana. Você passa a viver segundo o Espírito de Deus. Você então é uma pessoa, isto é, quando é verdadeiro. Isto então, o que aconteceu, homem de Deus? O que é esta mudança? O que é esta vida nova? Meu amigo e minha amiga, então você vai sentir de fato e de verdade e ser uma pessoa convertida. Ah, homem de Deus, eu era da igreja A e agora eu fui para a igreja B, eu sou convertido. Meu amigo, a grande maioria das pessoas mudaram de placa religiosa, mas continuam com seus velhos costumes, na fofoca, na mentira, na cobiça, na malícia e tantas outras coisas podres da terra.
O que é uma conversão? Conversão é você sair da natureza humana e ir para a natureza do Espírito. Deixar de fazer as coisas que agradam à carne para fazer as coisas que agradam a Deus. Isto é conversão. A partir desse momento a pessoa está entregue na mão de Deus e tudo que Deus fala ela faz. Ela não questiona, ela não duvida. Se Deus disser para ela, suba um monte e busque um pedaço de pau para mim, ela não vai perguntar, por que o Senhor quer esse pedaço de pau e para quê? Ela não pergunta, ela vai e traz e diz, está aqui, Senhor, eu te entrego. Não importa o que Deus pediu, ela obedece, porque ela está sendo dirigida pelo Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Então, vamos continuar assim, por favor, versículo 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. O que é um escravo do pecado? É aquela pessoa que não consegue ter domínio próprio. O pecado diz, faça, e ela faz. Faça isso, ela faz. O pecado, então, a partir do momento que você renunciou ao mundo, passou a servir a Deus, entregou a sua vida e morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, o pecado não pode mais ter poder. Ele pode tentar, e ele tenta 24 horas por dia, mas com a força que Cristo te dá, você vence qualquer situação. Isto quando a pessoa pratica a palavra de Deus, quando ele verdadeiramente se arrepende e passa a viver na obra do Senhor, na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor. Amém, povo de Deus? Por isso nós vamos para Gálatas, um pouco adiante, capítulo 3. Gálatas é uma viagem maravilhosa, né, povo de Deus? Gálatas, capítulo 3. Versículo 26 e 27. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Isso é muito sério. Há pessoas que dizem assim, mas homem de Deus, todos são filhos de Deus. Você que está em casa ouvindo, não são não. Todos são criação de Deus. Mas para você se tornar filho de Deus, você precisa aceitar o Evangelho, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, e então tornar-se, pela fé, e é de fato, filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o primeiro, entre muitos. Compreenda isso. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, Jesus Cristo é a palavra. Por meio da fé na palavra. Quando você ouve a palavra do batismo e diz, não, eu vou fazer porque está escrito, eu creio, eu me arrependo, e a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, porque assim eu vou caminhar. Você passou a crer em Jesus Cristo e torna-se filho de Deus. Compreende isso? Filho de Deus. Versículo 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Você compreendeu isso? A partir do momento que você é batizado,
para ficar unido com a palavra de Deus, eu quero batizar porque eu quero ficar unido com esse Senhor. Então você tem as qualidades de Cristo. Qual é a qualidade de Cristo? Quais são as qualidades de Cristo? Qual é o caráter de Jesus? A primeira coisa, obediência. Obediência à palavra de Deus. Servidão. Honestidade. Sinceridade. Amor. Misericórdia. Compreensão. Zelo. E tantos outros milhares e milhares que Jesus tem. A partir do momento, meu amigo, que você morreu com Cristo, você ressuscita com Cristo e obtém as qualidades de Cristo. Compreende isso? Você que vai descer as águas hoje, se você receber a palavra com fé, com alegria, e agora o seu coração já deve estar pulando de alegria, porque você já deve estar pensando assim: meu Senhor, então não é só se arrepender, batizar e ser perdoado, vem os benefícios. Quer dizer que eu vou ter as qualidades de Jesus, eu não vou ter mais aquele coração perverso, eu não vou ter mais maldade no meu coração, eu vou ser uma pessoa boa, porque melhor do que Jesus não existe. Então eu vou amar as pessoas, então eu vou ter misericórdia, uma coisa que eu nunca tive de ninguém. Eu vou ter essas qualidades a partir de então. Eu vou ser uma nova pessoa. Da minha boca não vai sair mais palavras malditas, só palavras de bênçãos. Não serei mais dominado pelos vícios, porque terei a força de Cristo. É uma qualidade, a força. Quer dizer que não vai ter mais dias ruins, só dias bons, agradáveis. Porque não tem dia ruim para Jesus. Mesmo na cruz, sofrendo, Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você vai ter uma qualidade gloriosa, a de perdoar aqueles que ofendem você, que te maltratam. Você vai ter prazer em trabalhar honestamente, porque Jesus tem essa qualidade de ser honesto, sincero, amoroso. Aqueles que descem as águas de fato e de verdade, aqueles que renunciam à carne, eles nascem com Cristo, e com eles nascem também a qualidade de Cristo. Medo não habita mais no coração dessa pessoa, porque ela tem certeza da vitória. Meu amigo e minha amiga, é por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Filipe disse isso para aquele eunuco: você vai ter as qualidades dele, você vai ter as qualidades desse Senhor Jesus. Veja bem, é muito sério isso. Vamos para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vocês vão entender como isso é glorioso. Quem ouve essa palavra, meu amigo e minha amiga, ele vê que não é só uma imposição de um pastor ou de uma religião. Tem benefícios. Os benefícios de Deus são gloriosos, meu amigo e minha amiga. Presta atenção. Versículo 29 do capítulo 7 de Lucas. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Veja bem, olha para mim. Cobrador de imposto, meu amigo e minha amiga, naquela época era dado como a pior raça de gente que existia na terra. Eram pessoas que perseguiam as pessoas, que entravam nas casas das pessoas e tomavam de tudo que elas tinham. Se tivesse ali um pouco de comida, você deve imposto, eu vou tomar de você. Eram pessoas perversas.
mas ouviram isso e disseram: eu vou largar essa vida porque eu quero essa qualidade de vida de Jesus Cristo. Eu quero esta qualidade de vida, eu quero viver bem, eu quero ser feliz, eu quero ter domínio sobre a minha vida, eu quero dizer aquilo que é pecado, não, e quero dizer aquilo que é Deus, sim. Eu quero ser uma outra pessoa. Os cobradores de impostos ouviram isso, rapidamente correram. Mas preste atenção, o que vocês vão ouvir agora é muito sério e também triste. Olha para mim. Muitas pessoas ouvem essa palavra e têm suas religiões, nasceram na sua religião, cresceram conhecendo o batismo de criança, que não é batismo. Por que, homem de Deus, não é batismo? Eu vou explicar por que não é batismo. Quando o meu pai e a minha mãe me pegou no colo com 1 mês ou 2 meses de idade, só minha mãe e meu pai que sabem, e as testemunhas que estavam naquela igreja naquele dia, me levaram num altar, e obrigado Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, porque os meus pais me levaram num altar. Também agradeço a Deus por aquele altar. Ali um pastor derramou umas gotas de água sobre mim, mas não foi um batismo. O que é que ele fez então, homem de Deus? Ele me apresentou a Deus. Eu fui apresentado a Deus como Jesus Cristo foi apresentado a Deus. E eu agradeço a Deus pelo pastor, pela comunidade, pelos meus pais que fizeram isso. Já me encaminharam com 2 meses ou 1 mês de idade à igreja de Deus, do Senhor Jesus. Mas eu pequei. E um dia eu precisei ouvir a palavra como aquele homem ouviu. Teve que vir o Espírito de Deus me constranger e revelar a verdade. Eu tive que me arrepender e dizer: Senhor, eu quero ser uma nova pessoa, como esse cobrador de imposto, ou esses cobradores de impostos, quando ouviram isso, disseram: eu também quero isso. Eu quero a qualidade de vida de Jesus Cristo. Eu não quero ter mais ódio, eu não quero ter mais raiva, eu não quero ter mais rancor, eu quero perdoar, eu quero, Senhor, te obedecer. Eu quero ser uma nova pessoa. Mas tem muitas pessoas que não aceitam isso. Tem muitas pessoas que, com seu orgulho, que é uma grande pedra que os impede de conhecer a Deus. O orgulho impede a pessoa de conhecer a Deus. O orgulho por causa da religião, da religiosidade. Aconteceu no passado e acontece hoje. Veja versículo 30, por favor. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Qual é o plano de Deus para mim, para você e para todas as pessoas dessa terra? É que nós venhamos ter as qualidades de Cristo, as qualidades do Senhor Jesus. Mas ali os fariseus e os mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra de Deus, a lei de Moisés, não aceitaram. Não queremos. E quando você rejeita a palavra de Deus, quando você rejeita o ensinamento de Deus, você está rejeitando o plano de Deus para você e sua família. Compreende isso? Por isso você vê as pessoas continuando com as Bíblias debaixo dos braços, ou nas igrejas com suas vidas assim. Olha para mim, povo de Deus, cheio de altos e baixos, morros e montanhas na frente. Quando a pessoa subiu uma montanha, quer dizer, ela trabalhou, subiu. Aí ela olha: meu Deus, quantas montanhas eu ainda preciso romper. Ou aquele que ainda anda em suas estradas esburacadas: meu Senhor, como eu tenho que sofrer, será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus trouxe a palavra para você hoje, você que está ouvindo agora esta mensagem. Pare e reflita. Abra a sua Bíblia, leia. Está na sua Bíblia, na Bíblia do Santo Deus de Israel. Não rejeite o plano de Deus para você. Não rejeite. Deixe o Senhor tomar você.
Então, povo de Deus, em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 3, muitas pessoas podem dizer aqui assim: mas quem batizava era João Batista. Eu só faço o que Jesus fez. Jesus deixou o ensinamento do batismo para nós. Você que está em casa, você que diz assim: eu creio em Jesus Cristo. Você mesmo, que está ouvindo agora, quando alguém pergunta assim: você tem um Deus? Aí você diz: eu tenho. Qual é o nome do seu Deus? Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo é o caminho? Sim, eu creio. Escuta o que eu vou te falar agora. Depois você medita no que você está falando. Presta atenção, povo de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 13. 13 a 15. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Quem é que foi? Jesus Cristo. E tem pessoas que não acreditam nisso. Não acreditam. Veja bem, olha como aconteceu, versículo 14. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? João olhou para Jesus e disse: mas o Senhor não tem pecados, o Senhor é limpo, para que o Senhor precisa batizar? É eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Olha o que Jesus nos ensina, versículo 15. Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Eu pergunto a você: o batismo nas águas é algo que Deus quer para nós? E ainda tem pessoas que rejeitam esse ensinamento. Rejeitam esse ensinamento. Essa é uma qualidade que vem sobre a pessoa que se entrega. Obediência. Fazer o que Deus quer. Mesmo que João Batista chegasse e dissesse assim: não, o senhor não precisa, o senhor não tem pecados. Não, mas eu faço o que Deus quer, não o que eu quero. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você tenha as qualidades de filho de Deus. Preste atenção, povo de Deus. Nós vamos finalizar esta palavra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abram, por favor, voltando lá naquela posição de Atos, em Atos, terminando aquele texto, povo de Deus. Atos, capítulo 8, agora versículo 36 a 38. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Por que ele falou isso? Porque Filipe pregou o que você ouviu hoje para esse homem. Esse homem não pensou duas vezes. Ei, Filipe, tem um pouco de água aqui. Será que eu posso ser batizado? Olha só o que Filipe disse para ele. Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. O que é que nós precisamos? Crer de todo o coração. E aqueles que estão ouvindo e não estão reagindo, nota-se que não estão crendo de todo o coração. Tem reservas. Estão divididos. Presta atenção. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isto ele quis dizer: eu creio que esta palavra é verdadeira. Eu creio que esta palavra veio de Deus. Veja bem, versículo 38. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Amém. Graças a Deus.
e é por isso que nós estamos aqui, nesta noite, fazendo aquilo que Deus quer. Assim nós vamos abrir a Bíblia e ver qual é a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então, por favor, abra Mateus capítulo 28. Vamos fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Preste atenção, vamos ver o que Deus quer para cada um de nós. Mateus capítulo 28, acharam, povo de Deus? Versículo 16 a 20, acompanhem por favor. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Isso é normal, não é, povo de Deus? Sempre alguns têm dúvidas, sempre tem dúvidas. Na época já tinha dúvidas. Olha, eles tinham acabado de ver Jesus Cristo sangrar na cruz e perdoar, e ainda havia pessoas com dúvidas. Por que agora não teriam dúvidas depois de 2000 anos, não é verdade? E aqui diz bem claro. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém e graças a Deus. Obrigado, Santo Deus de Israel. Palmas para Jesus.